Olha, bora explicar para quem está em casa aí nos assistindo agora, perfiloplastia na harmonização facial. É um nome bonito, né? Bonito, Perfiloplastia. Sabe o que é? É o estudo do perfil do paciente. Então, o que é que acontece? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo algumas estruturas faciais. Reabsorve osso, reabsorve gordura, enfim, cai tudo. O paciente chega para a gente dizendo, doutora, eu estou com a sensação que eu estou com o rosto derretendo. O que é que a gente faz? A gente, além de analisar o paciente de frente, a gente vai ter que olhar também o paciente de perfil, para ver como é que está, nariz, lábio e mento. Porque tem que ter toda uma questão de uma harmonia, né, doutora? Exatamente. E essa perfiloplastia que a gente está falando é sobre preenchimentos, né, como esse caso que vocês estão vendo. Essa paciente nos procurou e observem que ela tem um pouquinho de papada nessa primeira foto, nessa foto inicial. Eu também estou com um pouquinho de papada. E o que foi que a gente fez? A gente preencheu mandíbula, porque o perfiloplastia se diz o perfil do paciente. Então, a gente harmoniza o perfil do paciente, harmoniza o paciente de perfil, de lado. Então, a gente faz o preenchimento na mandíbula, nessa região de predial, mento, lábio e nariz. Ou seja, é para melhorar a harmonia ali e o equilíbrio do perfil facial, focando em regiões como a gente está vendo aí, o nariz, o queixo e os lábios. Isso. Principalmente tem paciente que tem o dorso mais avantajado do nariz, com a giba, a gente consegue melhorar com o preenchimento também, consegue empinar esse nariz, dar inclinação devida, principalmente mulher que quer um narizinho mais empinado, então a gente consegue fazer isso com ácido hialurônico. E se você consegue empinar esse nariz, aí o que é que vai acontecer? Vai ficar sem lábio e vai aparecer que o mento também está pequeno. Então, a gente vai ter que resolver todo esse problema do paciente. Então, o ideal é que realmente seja feito aí essa perfiloplastia, porque, de certa forma, você não está mexendo ali só, por exemplo, com o nariz, mas você está fazendo toda uma análise e está deixando tudo se conversando, porque muitas vezes é como a doutora Ludmila falou ali, você mexeu o nariz e vai ficar algo estranho. Isso, às vezes chega um paciente e diz assim, doutora, eu não gosto do meu nariz. A gente olha, a gente analisa, mas não é o nariz que está com problema. O nariz está grande para essa região do triângulo facial, mas não é o nariz que está grande. O que é que está faltando? É lábio e mento. Então, não é o nariz. Se você começar a observar, o que falta é o lábio ou o mento. Sobre essa questão dos lábios, doutora, inclusive, a gente tem visto cada vez mais, e eu conheço a doutora Ludmila, o trabalho que ela realiza, o quanto que ela é, assim, detalhista, né? Uhum. Tem algumas pessoas que... Veio um boom, na verdade, de lábios com muito volume, mas hoje o menos está sendo mais, né, doutora? Para mim sempre foi, o menos sempre foi. Para você sempre foi, é verdade. Sempre, para mim sempre foi. A gente tenta melhorar o paciente, não modificar o paciente. Então, assim, eu sempre acreditei que a gente consegue melhorar, consegue harmonizar esse paciente sem precisar de tanto preenchedor. Tá? Até porque quando a gente olha o rosto de uma pessoa que está muito preenchido, a gente tem aquela sensação assim... É o aspecto de pillow face, como que se fala, aquele rosto de travesseiro. Pronto. Então, é o rosto muito inflado, com muito preenchedor. E não é isso que a gente quer, isso não é natural. A gente quer uma coisa que seja mais natural possível. Né? A gente, inclusive, viu, por exemplo, esse movimento aí do menos é mais, vários artistas, né, que fizeram harmonização, que usaram muito ácido, mas que já não conseguiam se enxergar mais. A própria Sheila Carvalho, elas fizeram remoção. O problema, sabe o que é, Carla? É que o paciente perde a mão e aí chega dizendo assim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Só que o seu harmonizador tem que saber dizer não. E eu sou muito chata, né? Eu particularmente sou muito chata. Às vezes chegam algumas pacientes, recentemente chegou uma paciente, né? Ela, eu quero mais lábio, doutora. Aí eu olhei assim, não, mas teu lábio tá bonito. Mas eu quero mais lábios. Não, não vou fazer.
Então, assim, acaba que tem que ter o profissional para doutora, saber dizer não vou fazer e pronto. Porque quem é a doutora aqui sou eu, quem sabe sou eu, quem estudou para isso fui eu, então eu é que sei. Pois é porque assim, é o meu nome que está em jogo. Depois ela vai dizer assim, foi a doutora Ludmila que fez. E aí? Vai ficar muito feio. Fica feio para a paciente, fica feio para mim. Então, o mais natural possível é o melhor. E fica esteticamente, doutora, mais agradável, isso. né? Então, aí é por isso que falava desarmonização facial. Isso é porque o profissional perdeu a mão e o paciente perdeu a mão também. Aí eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E acaba, não sabe a hora de parar. Já aconteceu muitos casos, doutora, de pacientes que lhe procuraram para fazer essa remoção? Não, para fazer a remoção, não. Porque, assim, o que acontece? Quando o paciente começa a sair um pouco, de se desviar um pouco do caminho, eu começo a dizer, não vamos fazer. Assim tá bom, não vamos fazer. Mas se eu fiz, já tem 2 anos eu fiz, mas tá bom. Né? Então, assim, eu acho que cabe ao profissional dizer não, também. Mas... Também acontece de pessoas fazerem com algum dentista, não terem gostado do resultado. Sim. Se envergonhar de voltar lá e procurar outros dentistas para resolver a situação. Mas já aconteceu de outros profissionais, pacientes de outros profissionais, me procurar para a gente poder fazer, por exemplo, quando vai muito material no lábio, o paciente coloca muito material, muito ácido hialurônico no lábio, o que é que acontece? Não vai comportar o material no lábio, aí começa a aparecer o material aqui por fora do lábio e fica feio. Aí o que é que a gente tem que fazer? Tira tudo para depois a gente repor um pouco o lábio, para refazer o lábio. Fazer tudo de novo, exatamente. Né? Tira tudo, zera e depois a gente faz uma coisa, faz para ficar bonito. Estão perguntando aqui, telespectadores, minha produção está dizendo, doutora, que gostaria muito que a senhora falasse em relação a essa parte aqui do rosto. A maçãzinha, da maçãzinha. Do rosto. Tá, o que é que acontece? Quando o paciente perde, com o passar do tempo, ele vai ter o quê? Vai reabsorver região de maxila e região de zigoma. Então, o que é que acontece? Reabsorve osso, reabsorve gordura subcutânea e a pele cai. Quando a pele cai, o que é que vai acontecer? Vai aparecer essa ruga aqui, ó, o bigode chinês. Bigode chinês, eu detesto. Né? Aí começa a marcar o bigode chinês. Aí o que é que a gente faz para reestruturar e refazer o bigode chinês? Depende, assim, depende muito de cada caso é um caso. Às vezes o paciente reabsorveu, a gente tem que reestruturar essa região de maçã do rosto, né? Maxila e zigoma, para reposicionar toda a pele no lugar. Mas para se fazer isso, claro, é necessário que haja realmente aí o entendimento, né, o seu entendimento com o do profissional, porque é como a doutora Ludmila falou, às vezes é algo que a gente quer, muitas vezes a gente quer, tipo assim, leva uma foto, doutora, eu quero ficar com o nariz de fulano de tal, eu quero que o meu nariz fique exatamente assim. Então, é necessário realmente que exista um diálogo prévio para que possa ser, inclusive, mostrado. E essa perfiloplastia, ela é maravilhosa, porque ela vai dar para o paciente exatamente aquela condição de se ver como até onde vai. Sim, o que é que acontece? Quando a gente vai preencher, às vezes, doutora, eu tenho medo de ficar muito, tenho medo de ficar demais, mas às vezes, se a gente reposicionar, colocar o ácido hialurônico nos locais estratégicos, então não vai ser demais. Entendi. Né? Tem que só reposicionar, colocar o que foi perdido. Né? Por isso que o nome dele é preenchimento facial. Então, vai preencher o que foi perdido com o passar do tempo. Em relação ao nariz, doutora, tem alguns telespectadores aqui também perguntando, dá para se fazer o nariz sem precisar de uma plástica? Então, vai depender do nariz. Cada caso é um caso. Por exemplo, aquele nariz bem gordinho, bem largo, aquele nariz bem negroide, ele é como se traz nos livros, né, a nomenclatura, nariz negroide, que é bem, como é que eu posso explicar melhor? Ele batatinha? É bem largo, bem batatinha, pronto, ele é bem batatinha. Vocês imaginam que um preenchedor, um ácido hialurônico, ele vai preencher. Então, se eu colocar mais ácido hialurônico nesse nariz, o que é que vai acontecer? Ele vai inchar, vai ficar maior do que é.
Então, não. Tem casos e casos que podem fazer preenchedores no nariz e tem casos que não pode fazer, porque senão vai ficar feio, vai desarmonizar. Por isso a importância realmente de você escolher um bom profissional para estar fazendo aí essa sua harmonização facial, né? E a gente sempre fala aqui no nosso programa que a gente tem toda essa preocupação e é por isso que a gente fala muito, né, dos profissionais lá do IOA, por isso que a gente fala muito e traz a doutora Ludmila aqui também no nosso programa mais uma vez para dizer da importância de você escolher um bom profissional, né, doutora? Sim. O profissional ele tem que ter estudo, tem que estudar sempre, tem que ler artigo, tem que estar fazendo, tem que estar operando, tem que estar fazendo, né? Tem que fazer... Tem que estar em constante estudo, né, doutora? Constante de congressos, sempre. doutora... Principalmente na parte de harmonização facial, sempre tem novidade, sempre tem muita novidade. Então, se você não estudar, você vai ficar para trás. E aí não dá, né? Aí não dá. Obrigada, doutora. Nada. Muito bom tê-la aqui no nosso programa. Volta sempre, viu? Tá bom, eu que agradeço. E é isso, gente. Olha...